Olá, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aos ouvintes também que estão nos ouvindo. É um assunto que nos preocupa muito. Os três sindicatos estão bastante unidos. Nós entendemos que essa é uma medida muito preocupante para o fundo e não em um prazo tão longo assim. Pelos cálculos que nós temos feito, em torno de 10, 12 anos, o nosso fundo estaria completamente dilapidado. 10, 12 anos acaba. Essa conta é essa, exatamente essa conta que eu vejo alguns vereadores tentar explicar, inclusive. A própria vereadora Adriana Paladino tem tentado explicar, e eu sei que vocês, dos sindicatos, têm tentado também levar esse cálculo aos vereadores, no sentido de, pelo menos, conscientizá-los das consequências, né, que poderão advir daqui a algum tempo. E depois, quando não houver mais dinheiro para sanar esses 1.200.000 que vão ficar faltando todos os meses no FAPES. Da onde vai sair esse dinheiro? Quebrou, quebrou. Quem assume? A prefeitura assume. É uma dívida que a prefeitura arca, porque a previdência ela é relacionada diretamente à prefeitura. E se hoje, num cenário hipotético, estivesse de fato quebrado, imediatamente 6 milhões e 900 mil cairiam por mês na conta da prefeitura. Por isso, a nossa luta para que o fundo não quebre, para que o fundo siga sustentando o pagamento dos aposentados, dos inativos. Bom, mas, presidente, se é tão ruim assim para o FAPES, esse projeto, qual é a dificuldade que vocês encontram em explicar isso para os vereadores? A gente gosta muito de partir do princípio que o FAPES ele é um fundo previdenciário. Então, ele é análogo ao INSS. Qualquer pessoa que tem uma empresa, que tem uma empregada doméstica, ela é obrigada a pagar o INSS em dia, porque senão Sim. entra em dívida ativa. A prefeitura ela não paga em dia, sistematicamente, por meses, por anos, levando a esse déficit que a gente tem hoje. Este governo, até o momento, tem pagado em dia. E isso já resulta em uma engordadinha do saldo, digamos assim. Mas dizer que o fundo é superavitário é falacioso, porque um fundo que tem um déficit de 1 bilhão, ele jamais, em hipótese alguma, pode ser considerado superavitário, mesmo que dentro de um mês sobre um valorzinho ali que vai engordar o saldo, isso não é superávit. Por quê? Se nós somarmos todas as receitas correntes do fundo hoje, o que é uma receita corrente? É aquilo que entra como receita mesmo, receita certa. Certa, quer dizer, nem sempre certa porque nem sempre é paga, né? Mas que deveria entrar. É a alíquota patronal, ou seja, a parte paga pelo patrão, pela prefeitura, que tem a suplementar e a normal, a parte dos servidores, os aposentados, que mesmo aposentados hoje contribuem com 14%, e os pensionistas. Então, este valor todo somado, isso se configura receita corrente. Se nós pegarmos a folha dos inativos hoje, isso é a nossa despesa. A receita, ela não cobre a nossa despesa. Então, ele não é um fundo superavitário nem mesmo dentro de um único mês. Se a gente for estender isso ao longo dos anos e toda a defasagem que já tem, ele tem um déficit muito grande. Por que sobra um pouquinho todo mês ainda, que vai lá e engorda um pouquinho o saldo? Porque hoje nós temos os parcelamentos, que eram valores que já deveriam estar dentro do fundo. Por isso a gente não considera como receita. Muita gente diz, tá, mas o parcelamento não é uma receita? Não, ele não é uma receita, porque ele já deveria estar lá. E foi atrasado e agora entra nesses parcelamentos. No reparcelamento. Então, quantas vezes nós já tivemos parcelamentos? Muitas. Nunca foi a solução. Nem para o fundo, nem para o município. Reparcelar também não vai ser a solução. Nem para o município, muito menos para o fundo, porque o fundo deixa de ter esses valores lá rendendo. E aqui a gente tem uma situação muito delicada. Existe uma lei municipal que rege o FAPES desde a sua criação, que diz que o juro, em caso de inadimplência por parte do município, precisa ser de 1% ao mês. Este reparcelamento, ele diminui essa taxa de juro para 0,5 e não considera multa em caso de não pagamento. Então, ele é prejudicial ainda mais para o FAPES, porque além de o dinheiro não estar dentro do saldo na conta lá do banco, ele vai estar rendendo menos do que estaria rendendo no banco. Então, a gente deixa o dinheiro com alguém que vai estar pagando menos do que ele estaria rendendo. Então, é prejudicial em todos os sentidos. Esse parcelamento, além de ser ruim por ser um parcelamento, ele ainda é ruim porque ele não mantém o valor desse patrimônio em longo prazo.
Enquanto a presidente, né, Tainara estava falando, eu estava procurando essa planilha aqui, né, que inclusive foi apresentada, né, na Câmara de Vereadores por 2 vezes já, essa planilha, né, Sendo presidente? que a primeira vez, desculpa só interromper, em setembro ela foi apresentada, ainda com os valores relativos às parcelas não incorporáveis na aposentadoria, tinha 850 mil a mais de receita. A partir do momento que a liminar começou a valer, a receita do fundo já diminuiu 850 mil. Se aguardarmos 5 meses, apenas 5 meses, o maior parcelamento que a prefeitura tem hoje com o fundo encerra, que é de 650 mil. Então, neste intervalo de 6 meses, a prefeitura já teve uma liberação de 1,5 milhões de reais por mês. Então, o que a gente tem pedido hoje? A gente tem sido muito próximos aos vereadores no sentido de pedir, não aprovem hoje, esperem o cálculo atuarial, esperem para ver como que vai ficar o impacto financeiro desse parcelamento que encerra, porque isso já vai dar um desmonte bem significativo. Esse cálculo, ele não existe hoje. Este é o problema. A gente insiste, e aí todo mundo diz, nossa, como vocês falam nesse cálculo atuarial? O cálculo atuarial é fundamental. Toda vez que vai se fazer uma medida que impacte o volume de dinheiro do FAPES, seja entrada, seja saída, é necessário um cálculo atuarial. Isso é previsto por lei. Então, sem um cálculo atuarial de impacto financeiro, não poderia ser feita nenhuma medida em relação ao FAPES. Esse cálculo não foi apresentado. O que nós fizemos? Com base nos dados apresentados para o Conselho do FAPES, que são esses valores, nós montamos muito grosseiramente essa tabela que é claríssima. Não tem como os valores fecharem se diminuir o aporte de valor mensal dentro do FAPES. Em outubro, e nós estamos falando de outubro desse ano, nós temos uma folha de 6.910.000, vou arredondar, vou tirar um centavo, claro. 6.910.000, e uma diferença de 1.532.000. Não, isso se o reparcelamento fosse aprovado, né? Não, estou na tabela da esquerda. Quê? Isso. Estou na tabela da esquerda. Bom, agora, se houver esse reparcelamento, a folha fica o parcelamento atual é de 1.780.000. Né? Se houver esse reparcelamento... Baixaria para 300 mil. O parcelamento do reparcelamento. Então, esse 1.780.000 que a prefeitura deposita na conta do FAPES mensalmente, ele cai para 300 mil reais. 300 mil. E ficam faltando, na minha matemática, 1.400.000. É isso? Se nós tivermos uma sobra mensal, sem o parcelamento do reparcelamento, há uma gordurinha, digamos assim, de 247 mil, com o saldo mensal do parcelamento do reparcelamento, cai para negativamente um saldo negativo de R$ 1.232.920,18. Agora eu vou ler os centavos junto. É um valor substancial. Quer dizer, num ano, nós teríamos aí, em 10 meses, nós teríamos o quê? 120 milhões, é isso? 12 milhões? 12 milhões o saldo, o déficit do FAPES num ano, em 10 meses, digamos. Claro que existem vários cenários postos aí. O valor da folha hoje é 6.900.000, mas ele aumenta. Os aposentados, eles vão conquistando direitos, eles vão adquirindo tempo para se aposentar. Então, esse valor de folha, ele não é estático ao longo desse tempo. A ideia é que ele vai aumentar também. Então, se dividir certinho, também não funciona. Ela precisa projetar que a folha, ela também aumenta ao longo do tempo. Não, sim, porque, pelo que se sabe também, muita gente que estava protelando a sua aposentadoria já entrou com esse pedido, né? Nós não temos dados numéricos, isso não nos foi fornecido. Mas por várias conversas com servidores que já tinham o tempo para poder se aposentar, estão entrando com pedido, porque eles não vão ficar aguardando, daqui a pouco modifica e eu perco um direito que eu já tenho. Então, não temos dados, mas entende-se que quem já tem direito está solicitando. Bom, não tem impacto, não tem, porque, na verdade, conversando, inclusive, com a própria secretária da Fazenda e também com o procurador jurídico, há aquela tendência, não se leva mais para a aposentadoria, digamos, aqueles benefícios ao longo da carreira, né? Hora extra, FG, nada disso. Não conta lá na aposentadoria. Então, muita gente vai perder e vai ter que receber esse dinheiro de volta.
né? Pelo menos essa é a Os últimos promessa. 5 anos apenas, Os né? A últimos pessoa contribuiu muitas vezes pela sua vida funcional inteira e vai 30 ter anos direito apenas aos últimos 5. aos últimos 5. Bom, a prefeitura promete refazer esses 25 anos, digamos, alguém que tenha 20 anos. 5 anos para trás, ficam faltando ser devolvidos 15 anos de desconto. É perdido. Perdido. É perdido. Quem já se aposentou com a regra antiga vai ter que devolver dinheiro. Ou vai ter um recálculo na sua aposentadoria. Isso é muito complicado de eu me manifestar em relação a isso, porque depende da data de ingresso no serviço público, depende de quais anos essa pessoa levou. Então, teria que ter um estudo muito criterioso, caso a caso, para ver se a pessoa realmente vai ter revista a sua aposentadoria e realmente vai ter esse valor reduzido. O que nós estamos orientando? Como tudo isso está baseado em cima de uma liminar, que se aguarde. Primeiro, a liminar ela tem que ser considerada válida, né, como julgada, para só depois, então, eles realmente buscarem ou não esse direito. Todos os lados estão contando votos, presidente. A prefeitura conta votos. Nós tivemos hoje a confirmação, inclusive eu confirmei com ele, o vereador Alex da farmácia, que até então se posicionava contrário ao parcelamento, que votaria atendendo aí também a todas essas explicações dos sindicatos, votaria, digamos, com os sindicatos esse projeto. O vereador Alex hoje confirma que vai votar a favor do parcelamento. E aí já tem aquele zum, vai haver troca de cadeiras lá na prefeitura, vamos entrar, alguém vai ganhar a secretaria e assim por diante. Isso só o tempo dirá, e eu nem vou entrar no mérito da questão aqui, para até que tudo esteja confirmado. Mas tem mais 2 votos, vereador Faller, que sempre jura que não vota contra o funcionalismo, mas e agora? Né? Ontem ele me disse que está ainda analisando, ele não decidiu o voto. Vereador Edmar Garcia me disse a mesma coisa hoje pela manhã, que também não decidiu se vota a favor ou contra. Nessas alturas do campeonato, me dizer, com tantas explicações, porque vocês estão didaticamente tentando explicar isso desde setembro. Alguém que não entendeu ainda ou que está em cima do muro, significa que ele vai votar a favor do parcelamento. Me parece que esse é o andor da carruagem. Alguns vereadores que se mostravam bastante solidários com a nossa preocupação realmente estão falando em análise de projeto, em ponderamentos. O que a gente fala? Parcelamento nunca foi a solução. Não foi no passado e não será hoje. O argumento maior para o parcelamento é que vai sobrar dinheiro para investir no município. Não pode ser considerado uma sobra. Estão tirando um direito do servidor, que é ter o seu valor previdenciário garantido. Imagina um servidor que contribuiu a vida inteira e é 14% do salário, então é um valor alto, não é um valor irrisório. Chegar lá no fim da sua carreira e descobrir que não tem valores a receber. E a prefeitura ela não vai conseguir arcar. É um gasto muito grande. Toda a folha de ativos, toda a folha de inativos vai comprometer aquele percentual que pode ser gastado em folha. E servidor recebe primeiro. Direito trabalhista é sempre o primeiro. Então, não é o FAPES. A preocupação, todo mundo, vocês só estão preocupados com os interesses de vocês. Não. Eu sou uma moradora do município, eu quero ruas calçadas, eu quero uma iluminação, eu quero uma infraestrutura, eu quero isto para mim também. Só que se eles fizerem isso neste momento, com dinheiro que não é deles, com dinheiro que é do FAPES, com dinheiro que é do Fundo Previdenciário, logo ali na frente, e não estamos falando num prazo muito longo, a gente está falando em 10, 12 anos, logo ali na frente vai faltar muito mais. Eu ouvi uma fala que me preocupou muito, que disseram assim, a gente tem que viver o presente, a gente tem que viver o hoje. Oi, mas quem disse? Não pode ser assim na Só que administração nós pública. estamos no presente hoje com esta situação porque os gestores do passado pensaram isso. Hoje nós estamos sem dinheiro, não pagaremos o fundo. Vamos jogar esta dívida mais para frente. E cada vez mais essa dívida é empurrada mais para frente. Chegou num momento que ela está tão grande que o executivo precisa se conscientizar que ela precisa ser paga. Quando tem um déficit de 1 bilhão, a gente não pode fazer malabarismo para pagar menos. A gente precisa fazer malabarismo para aportar, para que esse fundo se sustente em longo prazo. Essa é a nossa preocupação. A gente vai ter uma cidade cada vez pior. E em 10 anos, gente, eu não estou aposentada. Muitos dos meus colegas não estarão. E nós todos vamos estar no município
mais comprometido financeiramente. Cuidar da saúde financeira do FAPES é cuidar da saúde financeira do município. Pois é, porque na verdade chamou a atenção, inclusive, no próprio esse fórum especial do FAPES, né, que foi criado pela prefeitura, inclusive a participação da iniciativa privada, inclusive de empresários, e que são a favor desse parcelamento. Eles não entendem a gravidade do que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 8, 10 anos, que vocês agora estão alertando. Tem algum jeito de, nesse andar da carruagem, presidente, eu sei que todo mundo me diz que a senhora é uma profunda conhecedora de toda a situação do FAPES em si, porque, alô, a presidente do FAPES, que é do Conselho do FAPES, que é a Joana, né, Gars, que eu até hoje não consegui trazer a Joana aqui para falar sobre o Conselho. E parece, inclusive, que todas as negociações babaus para o tal de conselho do FAPES, que seria o órgão também de suma importância para estar na mesa das negociações e se posicionar. Eu não sei qual é a posição hoje do conselho do FAPES. Nós falamos isso sistematicamente. O conselho do FAPES é o órgão especializado para discutir assuntos relacionados ao FAPES. Dentro do conselho é que isso deveria ser discutido. Nós temos no conselho representantes do executivo, temos representantes dos 3 sindicatos, então já é um espaço para discussão. Só que a opinião do conselho nem sempre ela é favorável aos projetos. Por exemplo, o projeto do reparcelamento, o representante do Sincerleges, o representante do Poder Legislativo, historicamente, desde a primeira proposta de parcelamento, se coloca contra. A opinião do conselho, eu posso dizer como membro do conselho, não como presidente, eu participo, nós somos contrários ao reparcelamento, porque o reparcelamento ele deixa de injetar valores que deveriam estar no fundo, rendendo juntamente com os demais valores na taxa em média de 1% ao mês. Pois é, e chama a atenção que nesse fórum criado na prefeitura, a presidente do conselho do FAPES não está dentro do fórum como presidente do FAPES. Não. Ela está como representante da SMED. Oi, cara pálida, mas então eu tô maluca, né? Eu não consigo. Eu sou presidente, mas não estou lá como presidente, estou lá como representante de uma secretaria. Há uma vinculação aí que não sei se agrada a todo mundo, né? O conselho do FAPES, assim como os sindicatos, optou por não apresentar um representante. Foi uma opção dos sindicatos e do conselho. Por quê? Nós elencamos pelo menos 3 motivos ali. Não é uma falta de vontade de dialogar, muito pelo contrário, a gente está sempre se colocando à disposição dos vereadores, do executivo, da sociedade, dos órgãos que tiverem interesse, busquem os sindicatos, tentem entender o que isso significa, não só para nós, servidores, para nós, sindicatos, mas para o município. Nós estamos sempre à disposição. Mas como nós não fomos chamados, primeiro, em paridade de número de membros, então algumas entidades, algumas representações teriam mais membros. Os projetos estão tramitando, então não tem como nós sentarmos à mesa para discutir um projeto que está pronto, fechado, em urgência, esperando e aguardando uma votação. Essa semana nós fomos chamados, os sindicatos, pelo prefeito, e ele retirou PELON. A PELON é o projeto de emenda à lei orgânica que modificaria as idades. Enquanto nós vemos um movimento de muitos municípios de fazer uma reforma ampla, estruturada, considerando os aspectos, entrando em diálogo com os servidores, a PELON vinha com um único artigo modificando a idade. Então, houve uma pressão bastante grande no sentido de retirada da PELON. Ele retirou, PELON foi retirada, mas em relação ao reparcelamento, o executivo é irredutível. Ele mantém a proposta em andamento. Então, não tem como nós sentarmos à mesa para discutir um projeto que está pronto, que está fechado. Então, foram alguns dos motivos que nós elencamos para não participar. E também me parece que os vereadores não tiveram a mínima tendência, pelo menos nas comissões onde está tramitando esse projeto de parcelamento, dos reparcelamentos. Não há. Agora vamos aguardar, ver se nós temos agora, durante as discussões da apresentação desse projeto, não sei quando ele vai ser discutido em plenário e vai ser votado, né? Mas vamos saber se houve alguma mudança ou alguma sugestão, para saber o que muda, o que não muda, e se realmente ele vai passar. Porque ainda tem 2 votos em abertos. Eram 3 que poderiam decidir ou não.
né? Mas nesse momento tem 2 votos em aberto. Como vai votar o vereador Faller e como vai votar o vereador Edmar Garcia? Nós temos insistido muito, inclusive, que consideramos esse projeto ilegal, por 2 motivos. Na própria letra da lei que provê o reparcelamento, ela fala que precisa ser aderido como condição para o reparcelamento, precisa ser aderido à reforma da Previdência. Isso não foi feito ainda. Tem um prazo? Tem um prazo de 15 meses. Mas caso não seja feito em 15 meses, voltam as normas antigas. E aí não vai mais ter dinheiro, o dinheiro já foi realocado para outro lugar, a dívida já aumentou monstruosamente. Então, nós insistimos que, se é uma condição, deveria pelo menos ter sido apresentado essas medidas primeiro. E a outra questão é a do juro. A lei que prevê o parcelamento municipal prevê 1%. O reparcelamento baixa para 0,5%. Como uma lei pode contrariar uma lei municipal vigente? Então, existe um conflito entre as legislações. Isso vai acabar sendo judicializado, presidente? A exemplo do que já acontece no Congresso, porque lá é fácil. Eles fazem os puxadinhos contra a Constituição, acaba parando no Supremo Tribunal Federal, que acaba derrubando tudo. Nós estamos usando todos os nossos esforços como sindicato para tentar sensibilizar os vereadores. Que não votem agora, que não votem nesse momento, que esperem esse parcelamento maior encerrar, que esperem cálculo atuarial, porque qualquer coisa que seja votada agora é escuro. Não se sabe o que vai acontecer, não tem cálculo atuarial. E como a gente ouve falar corriqueiramente, é uma planilhazinha de Excel. Colocas ali um valor e ela projeta em 25, 30 anos a situação do fundo. Qualquer aporte que seja retirado ou colocado. Então, é relativamente simples. Com essas informações, os vereadores vão ter realmente condições de avaliar. Vale a pena, não vale a pena? Então, esse é o nosso apelo aos vereadores, que eles não votem agora a favor, que aguardem o cálculo, que aguardem esse parcelamento encerrar. É um intervalo ali de, no máximo, 5 meses. Se existe essa possibilidade de, em 2 artigos, esse projeto da prefeitura ser ilegal, estar contra a própria lei municipal, os vereadores já foram alertados, eles sabem disso, ou eles estão indo no escuro? Coisa que eu não acredito. Para isso, eles têm assessores, né? Nós, como sindicato, Sincerleges, nós alertamos um por um os vereadores, tanto dessa questão dos juros, quanto da questão do condicionamento à reforma da Previdência, alertamos para a questão dos valores, de o quanto isso vai impactar negativamente o saldo do FAPES. Nós temos feito, inclusive no jornal, acho que foi noticiado, um trabalho de formiguinha, um por um com os vereadores. Nós temos sentado, conversado, alertado, mostrado a nossa preocupação. Sei que os outros sindicatos também estão empenhados nesse sentido. Ninguém vai poder dizer que desconhecia o assunto. Nós fomos bastante insistentes, inclusive tem alguns vereadores que estão até Já não apareçam cansados na de minha nos sala, receber, assim, sim. cansados de ouvir falar sobre FAPES, mas é um assunto muito importante para a sociedade, muito importante para os servidores, muito importante para o município. Então, nós não temos relaxado em relação a mostrar o quanto isso é impactante. Presidente Tainara, caso o FAPES venha a quebrar, a prefeitura não terá condição de absorver os inativos, os ativos, enfim, né, todo o patrimônio humano do FAPES. Né? E aí, os aposentados, pensionistas passam a não receber absolutamente nada? Isso em hipótese alguma. A prefeitura vai ter que abraçar. Como que vai fazer? Eu não tenho conhecimento nem econômico, Mas nem legalmente a jurídico. prefeitura vai ser obrigada a assumir. Legalmente, a prefeitura assume as 2 folhas, ativos e inativos. Mas a folha bom, ativos e inativos, essa Ativos e folha inativos. de 6.910.000, é isso hoje, Cairia no colo do Do Caixa pre- Único da Prefeitura. do Caixa Único da Prefeitura. 6.900.000. Por mês nós estamos falando Por desse mês, valor nós aqui. estamos Que falando. esse valor poderá mudar, inclusive porque outras pessoas ao longo do ano que vem, do próximo ano, vão se aposentar. A folha, ela está sempre em movimento, né? À medida que as pessoas vão adquirindo o direito, elas vão se aposentando. Os que vão votar a favor, a gente sabe que tem a base aliada do governo, tem a base que compromisso político. Agora, causou surpresa a mudança de voto do vereador Alex da Farmácia? Eu, pessoalmente, me senti muito surpresa.
por várias conversas que eu tinha mantido com ele como presidente, sempre me mostrou sensível ao problema e sensível à magnitude dos dados que estavam sendo apresentados. Mas, independente de um ou outro vereador específico, o que nós costumamos falar? Eu não votei num vereador porque era do partido do governo ou porque era oposição. Eu não espero de um vereador que ele aprove um projeto porque ele é da base ou porque ele rejeite um projeto porque ele é da oposição. O que eu espero do vereador que eu votei ou da vereadora que eu votei? Eu espero que se debruce sobre o projeto, que compreenda o projeto e que vote a favor do município. É isso que nós esperamos de todos os nossos vereadores, dos vereadores que foram eleitos, que estão lá nos representando. E quando um vereador diz assim, eu não posso votar contra porque eu sou da base, eu tenho alertado, mas vai ser lembrado como o vereador que levou a quebra ou como a vereadora que levou a quebra. Porque o voto ele precisa ser analisado não só por ser do meu partido ou por ser da oposição. Ele tem que ser avaliado pelo conteúdo. Isto é o que eu penso das pessoas Está às quais eu correto. estou Então, também elegendo. acho que todo mundo tem que ser avaliado pelo o quanto isso vai impactar na vida de todo mundo. Se quebrar o FAPS, quebra o comércio, todo mundo vai sentir. E 6 milhões, já vamos arredondar, 6 milhões 910 mil. Quase 7 milhões. Vamos arredondar para 7 milhões. Vai cair mensalmente no colo da prefeitura, que não tem condições hoje de pagar 1.532.000. É isso que é a diferença da folha? Aqui. Não sei se está somado, mas teria que somar a suplementar, a normal e Que não tem condições hoje de pagar o que precisa ser pago, como será empurrado para os próximos legisladores? Como sempre foi feito até o momento. Eu entendo que a dívida não foi gerada por este gestor, por este momento, mas ela precisa ser paga, porque senão cada vez ela se agrava mais. Pois é, mas aí, presidente, é o que eu sempre digo, né? Porque não foi na minha gestão. Não sei se é na sua, na do outro, na de quem quer que seja. Quem tem que resolver é a prefeitura. Independente de quem está sentado naquela cadeira. E quem assume uma prefeitura não pode, seja de Cachoeira, de Candelária, de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da onde for. Não pode dizer, eu não sabia da real situação do que está acontecendo. Até porque todos os prefeituráveis, eles tiveram reuniões com os sindicatos e isso já tinha sido alertado antes, né? A dívida do FAPES, ela é histórica e ela foi discutida na campanha. Então, todos estavam cientes que era um problema bastante sério. Todos estão cientes. Por um outro caso, uma outra situação, né? Agora, qual o próximo movimento dos sindicatos que talvez aí, pelo que eu me lembro, tão acirradamente juntos, eu não me lembro de ter acontecido nos últimos. Acho que nunca, né? Nunca, tão como agora, nunca. Porque os 3 sindicatos estão falando a mesma linguagem. Ciprom, Sincasul e Sincerlerge. Existe uma proposta, uma promessa hoje do governo que seriam feitos aportes mensais de 500 mil. Isso nos preocupa em muitos aspectos. Primeiro, porque é promessa, não está registrado numa lei. E segundo, que este prefeito, por mais que ele esteja comprometido e por mais que ele honre com isso até o fim do mandato, ele não necessariamente será reeleito e este reparcelamento ele dura 25 anos. Então, quem garante que os próximos prefeitos fariam esses aportes? E mesmo com o aporte, dá para ver que ainda não chegaria a cobrir o déficit mensal, né? Então, a gente não consegue entender, já que teria esse valor para esse aporte, por que não se mantém pelo menos os pagamentos que já estão sendo feitos em dia? Quer dizer, está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo no caso dos vereadores, me parece, porque a mudança de postura e de posição de tudo que a gente tem ouvido ao longo do tempo, eu lembro dos vereadores batendo no púlpito da Câmara que nunca mais aprovariam um reparcelamento. Sou testemunha, acho que alguém deve ter esses áudios gravados aí. Se alguém tiver, por favor, me mande. Né? E hoje está aqueles mesmos que gritavam, que jamais estão aí dizendo, nós vamos aprovar. Interessante essa mudança, né? Apesar de todos os alertas. Eu quero estar viva para ver isso, viu, Tainara? Seja o que Deus quiser, no caso, se esse projeto for aprovado, dentro desse cenário que vocês estão mostrando. O FAPES ele é um equilíbrio muito frágil hoje. Ele não, eu concordo que ele não está da melhor maneira arranjado, mas é um equilíbrio muito frágil. Mexer nisso sem um cálculo atuarial que comprove que não vai prejudicar ainda mais a situação nesse momento
é, no mínimo, irresponsável. A gente precisaria de cálculo que comprovasse que se mexer nesse valor aportado mensalmente, não quebraria. Todo mundo, então, os 15 vereadores, aliás, os 15 não, são 9 vereadores que precisam, 8? 8. Precisa de 8 votos, 8 votos. seja para aprovar ou Ou reprovar. reprovar. Se nós tivermos, nós, eu falo, a cidade tiver 8 votos a favor do parcelamento, esses 8 vereadores estão dispostos a passar para a história de Cachoeira como aqueles que quebraram o FAPES e, por consequência, quebraram a cidade. E olha que tem alguns que são empresários, outros são do agro, enfim, complicado. Vamos aguardar para ver quando esse projeto vai para a votação. Muito obrigada por ter vindo. Somos nós quem agradecemos sempre a oportunidade.